Deus ainda fala, e quando Ele fala, Ele cuida do caminho inteiro. Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? E para começarmos o nosso dia bem, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia de paz. Abre o nosso coração para a Tua palavra hoje, que possamos entender o Teu direcionamento, Pai, e termos coragem de seguir o caminho que o Senhor nos mostra. Livra-nos das distrações. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A Bíblia está falando exatamente do momento depois que Jesus nasceu. Quem foi avisado em sonho? Foram os magos que viram a estrela e perceberam que Jesus havia nascido. E eles falaram para o rei Herodes, um rei muito perverso, muito cruel. E Herodes disfarçou uma adoração. Vão lá, sigam a estrela, vejam se foi esse menino mesmo que nasceu e voltem para me dizer onde ele está, para que eu possa adorar junto com vocês. Era tudo invenção, armação maligna, diabólica. O que Herodes queria mesmo era destruir aquele bebê, que ele já sabia que era o rei dos judeus, para que ele pudesse continuar governando, trazendo logo de início o devocional para perto, sempre que estamos gerando algo no Espírito em Deus. Influências ruins podem escutar o burburinho de um nascimento e querer saber e demonstrar um falso interesse apenas para impedir que da parte do Senhor algo bonito, grande seja gerado, impedir o nascimento de algo espiritual. Precisamos gerar os nossos milagres em oração. Mas, continuando, Herodes disfarçou uma amizade ali com os magos. Voltem para me dizer. E eles foram e encontraram Jesus e o adoraram. Imagine a cena, adorando um bebê. E levaram incenso, ouro, mirra, tudo isso representando o reinado, a majestade de Jesus, a pureza de Jesus. Os magos estavam com uma adoração sincera ao Senhor, porque havia se cumprido a profecia. E que profecia é essa? Vamos meditar em Mateus, capítulo 2, versículo 6. Que versículo lindo para marcarmos na nossa Bíblia, para termos impresso na nossa alma, que diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Herodes sabia, os magos também sabiam que de Judá, Belém de Judá, viria o nosso Messias, o nosso Salvador. E depois dessa adoração sincera, os magos foram visitados por Deus em sonhos. Eles foram avisados, essa frase é muito bonita, por divina revelação. O Senhor falou diretamente com eles: voltem por outro caminho, não vá para junto de Herodes. E eles obedeceram à voz do Senhor. Mas às vezes podemos falar: mas o Senhor não está falando comigo, o Pai está em silêncio. Às vezes o que precisamos mesmo é dormir. Dormir para ter uma revelação diretamente do céu. Também podemos e devemos ser guiados pela palavra do Senhor, ler a nossa Bíblia, porque quando oramos, falamos com Deus, quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. O Senhor também já tinha falado com José, o pai de Jesus, sobre Maria. José estava temendo recebê-la como sua esposa, mas o Senhor também apareceu num sonho.
O anjo do Senhor falou com José e disse: José, não tenha medo. O que de Maria tem sido gerado é do Espírito Santo. O Senhor também falou com o patriarca José, o filho de Jacó. Falava com ele em sonhos e José falava para os seus irmãos, para o seu pai, para todo mundo. E os irmãos de José falavam: ai, lá vem José. José é sonhador. Mais um sonho de José. Mas Deus estava falando com José sobre o seu futuro. E o que esse devocional de hoje nos ensina? Que Deus fala conosco de diversas formas. Fala através da sua palavra, fala em sonhos, fala na igreja. O Senhor está sempre querendo um contato conosco, porque lembra, lá no início, Deus ia encontrar-se com Adão na viração do dia. E aí, Adão, como é que estão as coisas? O nosso Pai, Ele quer relacionamento conosco. O Senhor fala conosco, sim, através de sonhos, de sua palavra, o que chamamos de intuição. Ah, fulano teve uma intuição. Isso é uma impressão na nossa alma. Isso é o divino falando conosco. Porque o Senhor se comunica com seus filhos de diferentes formas. Às vezes não é que Deus não está falando conosco, é porque nós queremos que o Senhor fale conosco do nosso jeito. Mas o Senhor tem seus caminhos, seu tempo e um propósito para cada coisa na nossa vida. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por tua palavra santa, por tua palavra linda. Nós queremos, Senhor, aprender a ouvir a tua voz, mesmo quando ela vem de uma forma diferente, mesmo quando vem de uma forma simples, silenciosa. Aquieta o nosso coração para percebermos os teus direcionamentos, Pai. Livra-nos de caminhos que parecem certos, mas que nos afastam da tua vontade. Assim como o Senhor fez com os magos, com José, com os teus servos ao longo da história. Fala conosco, direciona cada passo, direciona os passos dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. Dar-nos sensibilidade espiritual para ouvir a tua voz, para te obedecer, para honrar o teu nome aqui na terra, Senhor. E quando o Senhor nos disser, não volte por esse mesmo caminho, nos dá coragem para obedecer a tua voz. Mesmo que possamos não entender nada, nós vamos obedecer a tua palavra, seguir os teus passos, seguir sendo imitadores de Jesus. Que haja um novo direcionamento na vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Nós declaramos um direcionamento de cura para os enfermos, em casa, nos hospitais. Senhor, uma nova direção para aqueles que estão perdidos e confusos. Uma direção de uma alegria nova para os entristecidos, aqueles que estão abatidos e sem vigor, Pai. É porque estão esperando errado. O Senhor sempre fala ao meu espírito: se está cansada, não está esperando em mim, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correrão como asas de águia e não se cansarão. Em nome de Jesus, nós declaramos que esperamos em Cristo, assentados com Jesus nas regiões celestiais, desfrutando de uma paz, de um amor, de uma alegria que excede todo entendimento. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, continua abençoando toda essa humanidade que precisa de ti. E continua conosco, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Muito obrigada pela presença de sempre. Nós nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Espera só no Senhor, porque aqueles que esperam nele não se cansam. E o Senhor tem várias formas de falar com você. Fique atento aos sinais, que não seja apenas mais um devocional. Nós fazemos culto em casa. Guarde esse culto no seu coração e fique atento ao longo do dia
aos sinais do Senhor.